Olá, amigos! Muito bem-vindo às nossas aulas, a mais um módulo, né? Estamos iniciando um novo módulo aqui. E esse módulo a gente vai entender, pessoal, nas próximas aulas agora, nós iremos entender por que que muitas vezes nós temos sonhos, nós temos desejos, vontades, a gente quer fazer alguma coisa, mas nós nos sentimos travados, a gente não consegue desenvolver um projeto, a gente não consegue romper alguns limites que parecem existir na nossa vida. Tem limites que eles parecem que são invisíveis, mas a gente tem essa nítida impressão de que existe um muro, né, à nossa volta, e esse muro a gente não consegue transpor. Por que isso? Né? Se Deus ele tem um propósito para mim, se Ele tem um propósito para a minha vida, um propósito de relevância, por que que eu não consigo atingir relevância em nenhuma área da minha vida? Então, existe uma explicação? Sim, existe uma explicação. E nas próximas aulas a gente vai falar bastante sobre isso, né? É um módulo que a gente dividiu em bastante aulas para a gente poder estar aí tirando o maior proveito possível dessas aulas. Então, vamos lá, vamos seguir aqui para que a gente possa, então, tomar pé de algumas verdades que muitas vezes elas são ignoradas por nós, ou nós não conseguimos saber realmente como lidar com essas situações. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, a gente vê um conselho de Paulo a Timóteo. Né? Timóteo era um jovem pastor. Esse livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo, são cartas ou epístolas pastorais, onde Paulo ele está como um bispo, como um apóstolo, né? Dando instrução ao seu jovem pastor. Um jovem pastor que estava pastoreando a igreja, onde ele tinha vários desafios. Né? O primeiro desafio era vencer sua própria inexperiência para com o ministério. O segundo desafio é que a igreja que ele estava pastoreando, ela tinha algumas características que, para Timóteo, tornava bastante difícil pastorear aquela igreja. Então, Paulo ele faz uma série de recomendações, né, ao seu obreiro, ao seu jovem pastor Timóteo. Ele ensina nas cartas, nessas epístolas, como Timóteo deveria tratar as mulheres, como Timóteo deveria tratar os anciões, os mais velhos, e como ele deveria tratar as moças, como ele deveria lidar com as discussões, com algumas falsas doutrinas que já estavam se estabelecendo naquele tempo, né? Paulo ele dá alguns conselhos até de saúde para Timóteo, como, por exemplo, quando Timóteo desenvolve lá uma gastrite ou uma úlcera, não sei dizer, mas estava com uma enfermidade no estômago, e Paulo diz, olha, Timóteo, toma um pouquinho não tome apenas água, mas toma também um pouquinho de vinho por conta do seu estômago. Dá a entender que os problemas da igreja que ele estava pastoreando eram tão grandes que, por conta da sua juventude, da sua inexperiência, ele havia desenvolvido algum problema gástrico, algum problema neurológico, alguma dificuldade, e Paulo, então, escreve para algumas dicas de saúde para mantê-lo mais calmo, né? E também instruções para que ele aprendesse a lidar com aqueles problemas. Como ser relevante quando os nossos desafios eles são muito grandes e quando nós nos sentimos despreparados para enfrentar os desafios que nos são propostos, né? Às vezes a gente enfrenta desafios que são novos. Eu, há 4 anos atrás, fui convidado para trabalhar num departamento público como gestor administrativo de desenvolvimento social, e aquilo tudo para mim era novo. Gestão não era uma coisa nova, mas gestão de desenvolvimento social era novo. E quando eu entrei para administrar esse setor de gestão de desenvolvimento social, na verdade, eu não sabia nada sobre desenvolvimento social.
estava trabalhando com pessoas que estavam lá 20 anos, funcionário público de carreira, 20 anos, 30 anos, que sabia tudo, e eu, como gestor, como chefe deles, não sabia nada. Foi um grande desafio me tornar relevante para aquelas pessoas que sabiam tanto, né? Imagina o Timóteo ali também lidando com pessoas que já sabiam mais que ele, mais experiente que eles, ele numa fase, numa idade de aprender as coisas e tendo que pastorear pessoas que eram mais idosas, tinham mais conhecimento da vida, mais habilidade com alguns problemas. Isso tudo trouxe algumas dificuldades para ele, mas ele foi bem instruído pelo apóstolo Paulo. Isso é importante. Então, Paulo dá um conselho para Timóteo, que é a base do que nós vamos tratar daqui para frente. Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, ou seja, cuida de você. Sabe, querido, uma coisa que você precisa aprender, que você nunca vai ser relevante para os outros se você não for relevante para você mesmo. Você nunca vai ser relevante para Deus, você nunca vai ser relevante para a sociedade, para sua esposa, para sua família, se você não entender que você precisa cuidar de você. Sabe, um doente não pode curar outro doente, um cego não pode guiar outro cego, né? Você precisa se cuidar, você precisa se tratar, você precisa cuidar da sua mente, cuidar da sua cabeça, cuidar do seu espírito, cuidar de você, estar bem para poder, então, ser relevante na vida dos outros. Paulo diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele dá esse conselho para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Olha que conselho sábio de Paulo. Olha, cuida de você mesmo, cuida da tua vida, cuida da tua alma, do teu espírito, porque assim você vai salvar a você, se dando a importância que você tem, que você merece, cuidando de você, você vai conseguir salvar a sua própria vida, sair das suas próprias crises, vencer as suas próprias dificuldades, e ainda você vai ajudar outras pessoas, você vai salvar outras pessoas, as pessoas que te ouvirem, que forem colocadas por Deus no teu caminho, vão ser tocadas pela tua relevância. Era o que Paulo estava dizendo para Timóteo. E se tem uma coisa da qual nós precisamos cuidar, é da nossa cabeça, é da nossa mente. A nossa mente, queridos, ela é o nosso maior campo de batalha. Todas as batalhas são travadas na nossa mente. Se a gente não aprender a entender como funciona a nossa mente, a entender o que é a nossa mente, se nós não cuidarmos dela, jamais atingiremos o ponto de relevância que Deus quer que nós venhamos atingir. Quer como homens, quer como ministros, nós precisamos entender a importância de tratar e de cuidar da nossa mente. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula e eu aguardo você. Até lá, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. E vamos juntos aprendendo e crescendo. Você vai ter alguns exercícios aí nas próximas aulas que você vai precisar desenvolver, você vai precisar fazer. Então, faça com muito amor, com muito carinho, porque eu tenho certeza que no final desse curso você vai ser um novo homem e vai ser relevante para toda a sua família. Deus te abençoe. Até a próxima aula.